Bom dia, cada uma e a cada um. Muitíssimo obrigado por terem vindo num sábado pela manhã para a Universidade de São Paulo, nosso campus aqui na cidade universitária. Encontraram bastante gente correndo, andando de bicicleta. Nós aguardamos uns minutinhos para começar depois do horário previsto, porque originalmente estava prevista a realização deste nosso evento de hoje no auditório do Instituto de Estudos Avançados, que é relativamente perto, mas um pouco mais para baixo, vamos dizer assim, em termos geográficos, mas tivemos um número de inscrições superior à capacidade do auditório, que nos alegrou por um lado, mas por outro lado tivemos, vamos dizer assim, já bem perto do evento, que buscar um outro auditório que pudesse nos abrigar no sábado, e algumas pessoas talvez não se deram conta aí da mudança de local, então a gente também fez aí uns minutinhos de tempo para que as pessoas se realocassem. Eu sou Ari Plonsky, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. À minha esquerda está a professora Ângela Dannemann, que é a superintendente da Fundação Itaú Social, parceira da Universidade de São Paulo e do IEA, nessa empreitada, vamos chamá-lo assim. À minha direita está o professor Nilson Machado, que ele representa aqui o grupo de professores, que eu já vou daqui a um pouquinho nominar, e que iniciou no ano passado uma série de seminários sobre educação básica que convergiram numa proposta de formação, ação, e que se materializou graças à parceria da Fundação Itaú Social, a quem eu novamente agradeço. A relação da Universidade de São Paulo com a educação básica, ela vem de antes da própria criação da universidade. Por brevidade, eu apenas menciono o professor Fernando de Azevedo. Em 1932, o professor Fernando de Azevedo foi o relator e o primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Em 1933, comprometido com a inovação e educação, e já na função de diretor-geral do Departamento de Educação de São Paulo, o professor Fernando de Azevedo foi responsável pelo Código de Educação. E, na sequência, ele foi o relator na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do anteprojeto e depois do projeto de decreto-lei que criou a nossa universidade. No Instituto de Estudos Brasileiros, que fica um pouquinho abaixo aqui também do prédio onde nós estamos, há um conjunto, um acervo importante, 16 mil documentos sobre a trajetória do professor Fernando, e todos esses momentos importantes de criação da universidade e da sua conexão com a preocupação de formação humana e a importância, então, do ensino público e de professores e professoras está materializado nesse acervo. Poucas palavras, vocês evidentemente não precisam ouvir a importância da educação básica, a importância da formação de dirigentes, professores, professoras para a educação, estão aqui porque sabem dessa importância. Então, eu gostaria apenas de, reiterando o agradecimento pela vossa presença, expressar algumas, gratidões específicas, começando pela parceria da Fundação Itaú Social, na pessoa da Ângela, também a Patrícia, a Juliana, a Denise, eu acho que tem mais alguém da equipe aqui? Acho que não. Então, são as que estão aqui presentes. Eu queria agradecer em particular a energia, a disposição de contribuir para que aquilo que vinha, então, desde antes da própria criação da Universidade de São Paulo, como fazer com que a educação efetivamente melhore, como valorizar as pessoas-chave do processo educacional, que são professores, professoras e dirigentes, se materialize, quais são, acho que talvez o professor Nilson comente,
quais são as verdadeiras questões de educação básica no país e não aquelas que às vezes são colocadas, mas de maneira algo, enfim, que desviam do que são os problemas corretos ao grupo que gerou essa iniciativa, inicialmente o próprio professor Nilson Machado, o professor Eli Ganem, o professor Hélio Dias, a querida professora Ivone Mascarenhas, que vem lá do nosso campus de São Carlos, a Helena Singer, o Francisco Cordão, o Luiz Carlos Menezes, meu amigo de outros carnavais, desde a época dos anos 90 da SECAI, quando nossos cabelos e barbas eram um pouquinho mais escuros. Queria reconhecer e agradecer enormemente a presença da professora Bernadette Gatti, que até pouco tempo era presidente do nosso Conselho Estadual de Educação. É uma honra tê-la aqui conosco. Eu agradeço também a equipe do Instituto de Estudos Avançados, que segura a peteca, a Sandra, que vocês encontraram lá fora, com a ajuda da Mairê. Nós estamos sendo gravados e transmitidos também em linha, e aí, graças à competência do Jorge e do Sérgio, e o apoio do pessoal aqui da FEFELESH, nossa Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, agradeço muito especialmente ao professor Garrido, chefe do Departamento de História, a sessão deste anfiteatro, Nicolau Shevchenko, de fato, vamos dizer assim, nos últimos dias, né, quando a gente se deu conta que havia uma demanda superior à capacidade do auditório, e conversando com o Itaú Social, a orientação a que nós chegamos é que não deveríamos, vamos dizer assim, barrar, né, os primeiros 125 entram e depois, paciência, aceitamos todo mundo, e, portanto, a bola ficou com a gente, infelizmente conseguimos, então, colocá-la para frente. Finalmente, não posso me furtar de registrar que nós estamos realizando este evento inicial e essa série agora de eventos, né, no âmbito da Cátedra Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados, junto com a Fundação Itaú Social, num momento particularmente difícil e doloroso da educação. Difícil pelo que nós estamos vendo que acontece em Brasília, em geral, e no Ministério da Educação em particular, e me dispenso de comentários adicionais, e doloroso pelo episódio que aconteceu há pouquíssimos dias em Suzano. Então, eu me permito solicitar, mesmo sem que nós levantemos, pedir um minuto de silêncio em respeito à memória daqueles jovens e professoras e pessoas, não é? Nossos concidadãos, concidadãs, que nos deixaram de uma maneira trágica por conta de maluquices que são muito complicadas. Que o nosso encontro de hoje seja uma luz no meio de trevas que ainda existem e que, pelo jeito, são não tão simples assim de superar. Ângela, por favor. Está funcionando? Tá. Bom dia, antes de tudo. Eu quero agradecer que todos estejam aqui hoje e também agradecer a quem está nos assistindo à distância, que é a maneira que a gente tem de aumentar esse 125. Não é, professor? 250. 250, aliás. Eu quero expressar minha enorme alegria com o fato de que hoje nós estamos iniciando, na prática, as atividades da Cátedra de Educação Básica nessa parceria do Instituto de Estudos Avançados com a Fundação Itaú Social. Agradecer o acolhimento desse grupo de professores que já estava há mais de um ano
discutindo os temas e fazendo seminários com todos, esse assunto que nos envolve a todos, que é a educação básica. Estamos iniciando agora esse ciclo de ação e formação do professor, foi o tema escolhido pela cátedra, trabalhar com o tema da formação do professor, e essa cátedra terá uma duração de 5 anos e será planejada agora nesse primeiro semestre para que a gente possa estender esse rol de possibilidades muito em breve para que todos saibam. É uma alegria também pelo fato de que a Fundação está celebrando 25 anos de atividade esse ano e consegue fazer uma parceria tão importante com uma universidade de altíssima relevância no cenário não só nacional como internacional, mas que, como o professor Ali disse, ela começa muito próxima da educação básica, mas depois ela se distancia um pouco. Não tipicamente dela, mas de todas as universidades brasileiras hoje em dia. O que nós vemos com grande alegria é o fato de que professores e a escola estarão aqui conosco como parceiros. E isso é que é fundamental. A gente não quer trabalhar com vocês numa posição de nós falamos e vocês nos escutam. Ao contrário, a gente quer criar um diálogo para que, de fato, as transformações possam ocorrer com base nisso. Como vocês bem sabem, no Brasil são 2,2 milhões de professores na escola básica. E esse número é a profissão mais numerosa do país. Além dela ser a profissão mais numerosa, é ela que gera possibilidades para as demais profissões. Portanto, não é pouca coisa, é muita coisa. No ano passado, fizemos uma pesquisa dentro do movimento que chama-se Educação Já, que é conduzido pelo Todos pela Educação. Eu até convido que vocês deem uma lidinha no documento sumário desse movimento, porque ele encaminha prioridade da educação do Brasil nesse momento de trevas, como bem disse o professor Ari. É um documento que foi gerado por mais de 80 pessoas, é suprapartidário, ele não tem viés, a princípio, de espécie alguma. A gente não pode dizer que não tem nenhum, porque o ser humano é enviesado, seja ele de que natureza for, né? Mas vale uma leitura. O que eu quero dizer aqui, essa pesquisa foi nesse âmbito e consultou professores, foi a Fundação e o Ibope Inteligência que fizeram essa consulta, e um dos pontos mais importantes levantados por esses professores para melhorar e valorizar essa carreira é de que eles precisam participar da discussão de formulação de políticas na educação. E é por isso que eu coloco essa questão de parceria aqui hoje, porque a universidade e a escola podem se complementar mutuamente quando a universidade leva as teorias para iluminar as práticas. Mas a escola pode produzir conhecimento importante na sua prática do dia a dia, inclusive gerando oportunidades de autoria de quem está ali na prática, no dia a dia, porque também foi formado pela universidade. Então, essa interligação é muito importante. Eu não vou me alongar, eu só quero dizer que eu espero que comecemos um diálogo inspirador, entusiasmado, cheio de Deus, como eu costumo dizer, não no sentido messiânico, mas no sentido energético. Nós vamos trabalhar com muita alegria e muito entusiasmo, enfrentando os desafios que nós temos, que estão postos aqui, foram postos pelo professor Ari, e não querendo me alongar, e desejar um bom dia a todos e agradecer a todos pela presença, aos professores que nos acolheram. As coisas só ocorrem quando encaixam as complementaridades, na minha opinião. Então, a gente se complementa e a gente convida a que mais pessoas estejam conosco nesse passo que se inicia hoje. Bom dia. Professor Nilson. O senhor Nilson, ele lidera, como a palavra talvez forte, ele representa, acho que é uma palavra que o deixa mais confortável. Isso. Ele representa aqui um grupo de professores que já foi nominado, que está aqui
na primeira fila, praticamente todos puderam vir, e, de certa maneira, ele fará a apresentação, por assim dizer, mais técnica do que será o dia e do que será a dinâmica do trabalho. Muito obrigado a você e a todos vocês pelo ano passado que nos gerou essa iniciativa da cátedra tão querida e tão importante para nós. Bom dia a todos, com muita alegria, com muito entusiasmo, como falou a Ângela, que a gente está aqui para iniciar uma nova fase de trabalhos aqui no IEA, uma nova fase porque a gente está trabalhando com outro formato de grupo há 1 ano e meio e por iniciativa, mérito total do nosso diretor, né, do professor Saldiva, que compôs esse grupo, e os participantes estão aqui. E quando o professor Saldiva teve a iniciativa de compor o grupo, eu imediatamente achei 2 cúmplices para todas as ações, que foram o professor Menezes e o professor Lino de Macedo, e aí esse grupo, do qual participam também o professor Eli, com uma participação importante, a Helena, a professora Ivone, lá de São Carlos, o professor Hélio, sobretudo na parte de tecnologia, e aos poucos ao grupo se agregou assim, a professora Bernadette Gatti, com muita honra o grupo recebeu e incorporou o trabalho da professora Bernadette, né? A professora Guiomar Namo de Mello, que não está aqui agora, o professor Francisco Aparecido Cordão, e que trazem uma vivência importante do Conselho Estadual de Educação, não é? E eu não vou me alongar, porque nós estamos um pouquinho atrasados, vamos recuperar esse tempo, não é? Em prol do conteúdo mesmo da fala. Mas eu queria agradecer profundamente, né, a participação de todos e dizer, como frisaram aí a Ângela e o Ari, que isso esse evento de hoje é um primeiro passo de um programa que é mais ambicioso, né? A gente espera, ao final desses 5 anos aí, não é? Ter consolidado um canal de comunicação com os professores, uma linha direta de comunicação com os professores, não é? Porque não se trata aqui de treinar professores, capacitar professores, trata-se de parceria, busca de uma parceria. Se a gente tiver desses 2 milhões aí de professores, não é? Tiver parceiros em número suficiente, a gente consegue mudar o rumo da educação básica, né, no país, não é? As ações visando a isso podem ter foco no dinheiro, na quantia, né, que vai ser utilizada, pode ter foco nos alunos, ter foco nos materiais. A nossa ação tem foco no professor. Tudo está envolvido, remuneração, materiais, mas a parceria imediata que nós queremos é com o professor, e o professor na escola, não o professor que ficou tão importante que saiu da sala de aula, não é? Pode até ter saído por razões físicas ou de idade, inclusive nós 3 somos aposentados, eu, o Lino e o Menezes, né? Somos professor sênior da universidade, mas a parceria envolve os diversos níveis de ensino, o público e o privado, o aposentado e o na ativa. Eu acho tão interessante a gente chegar aqui na USP agora de manhã e ver esse monte de gente treinando, né, e fazendo exercícios físicos, né? E eu penso assim, e se a gente tivesse uma Olimpíada para ver quem é a melhor pessoa, né? Não o melhor atirador de vara, ou melhor, uma Olimpíada biológica, não zoológica, porque a que a gente tem é o zoo, é o animal que existe em nós fisicamente, a gente melhorar, aí é ótimo, mas a gente precisaria melhorar como ser humano, como pessoa, precisaria ter algum tipo de Olimpíada para isso, né? Porque o Ari mal pensou em a gente se solidarizar aqui com Suzano, e a Nova Zelândia já tornou Suzano passado, né?
a Nova Zelândia, o episódio lá com um país em que, no ano passado inteirinho, houve 37 assassinatos, no ano, num dia, num momento, 49 foram assassinados por uma pessoa deseducada. Então, a educação tem um espaço urgente, necessário para preencher em termos de projeto. A gente não sabe qual é o nosso projeto educacional, para onde a gente está indo, e projeto a gente só tem coletivamente, né? Junto com o outro. Projeto de monólogo não constitui uma sociedade, uma civilização, né? E é para isso que a gente está aqui, buscando parceiros na construção desse projeto. Vamos então compor a mesa para começar o trabalho, não é? Os trabalhos. Eu queria convidar para participar da mesa o professor Lino de Macedo, o professor Menezes, a professora Bernadette Gatti, porque nessa primeira rodada de seminários, obrigado Ari, obrigado Ângela, nessa primeira rodada vocês estão vendo muito o nome da gente, mas é porque isso foi programado, não tem tu, vai tu mesmo, somos nós, o tema está aí, mas a nossa ideia nos próximos 9 semestres é incorporar na temática que está posta o maior número possível de pessoas para estar falando. E o professor, aqui agora de manhã vamos conversar, eu e o Lino, né, 2 primeiros, e claro, a gente está falando, precisa de alguém para segurar as rédeas nossas aqui. Então, inicialmente é o Menezes que vai segurar, vai falar um pouco Pode ser, geral sobre o seminário, um pouco mais geral, e aí me chamar para falar, depois a Bernadette para conversar sobre a fala do Lino, e essa é a programação da manhã, não é? Nós vamos falar sobre a ideia de profissionalismo, o Lino vai falar sobre a ideia de competência, sempre pensando no professor, profissionalismo do professor, competência do professor. À tarde, temos mais 2 falas do Eli e do Menezes sobre a ação profissional do professor, não é? O trabalho do professor como um profissional. E depois a Caroline, da U Social, não é? Que vai falar no período da tarde, não é? Caroline Tavares, que vai falar sobre experiências inovadoras, experiências interessantes na formação do professor, não é? A atratividade da carreira docente é o título geral, né? Repito, isso é o primeiro seminário, haverá um por mês, assim, março, abril, maio, nesse primeiro semestre. Cada um desses temas vai gerar um texto e um vídeo. A gente tem já aqui os profissionais que são responsáveis por isso, o Rodrigo, que está ali com a equipe deles, e cada uma das falas incorporada com o debate, porque o tempo do debate é igualzinho ao tempo da fala, não é? Vai ser transformado num texto, um pequeno texto, mas um texto norteador, né? E um vídeo, que é outra linguagem, um vídeo de no máximo 15 minutos, porque a gente não consegue a atenção de uma pessoa, assim, em geral, para 80 minutos não dá, né? Mas de no máximo 15 minutos. Esses produtos vão ser feitos ao longo do primeiro semestre, na mesma medida, na mesma medida em que a gente vai estar planejando os 9 semestres seguintes, não é? Com a participação de vocês. Obrigado. Menezes, apresentando o dia. Obrigado. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que vocês não são o nosso público-alvo. Vocês são os nossos parceiros. A própria organização dos seminários, em que nós temos a parte do tempo para as falas e uma parte expressiva do tempo para o debate e para a discussão, expressa isso. A ideia é nós trabalharmos juntos, pensando a educação brasileira. E acho que a alma dessa chamada cátedra, que não tem catedrático, aliás, essa outra inovação, é exatamente a parceria ativa entre academia
e a escola básica brasileira, em pé de igualdade. A bem da verdade, quando você fala em realidade, a realidade está em vocês. Nós somos esse pensar, né? Somos uma parte analítica. Se fazendo uma alegoria bélica, a trincheira são você, nós somos uma retaguarda. Agora, se não houver uma boa articulação entre a retaguarda e a trincheira, a guerra está perdida. Nesse momento, nós vivemos um momento muito difícil da educação brasileira. E é preciso que a gente tenha compreensão disso. Ao mesmo tempo, houve uma construção importante, de mais de 2 décadas, de universalização do acesso à educação básica, ampliação dos demais níveis, mas nós estávamos num momento de atribuir qualidade a essa quantidade. E, de certa maneira, estão puxando o nosso tapete. Ser capaz de recompor isso. E a relação da universidade com a escola básica não pode ser de nós atribuirmos conhecimento, etc. Tem que ser de um diálogo real em que nós vamos aprender os problemas junto com quem os está vivendo e buscar conjuntamente soluções. Eu acho que a expressão do meu querido amigo Paulo Freire, no texto Extensão e Comunicação, que é um livro, em que ele diz, não é estender conhecimento, é comunicação real. Por isso eu digo, vocês não se vejam como público-alvo, mas como parceiros desse trabalho. Esse semestre de trabalho é o esquentar dos tamborins, é o compreender melhor, através dessa interlocução, o que nós faremos nos próximos 9 semestres. São 5 anos de trabalho. Então, essas conferências, debates, etc., é para nós demarcarmos o plano de trabalho de 9 semestres e não resolver nada aqui. Mesmo nas falas de hoje, isso eu espero fique claro. Esse primeiro seminário está ligado com competência e profissionalismo. Os próximos 2 seminários vão estar ligados com avaliação e planejamento, o próximo, e o último desse semestre com a formação do professor. Claro, em cada um desses seminários tem pessoas altamente competentes para falar da temática. Pouca gente é capaz de falar de competência menor do que meu amigo Lino, tá certo? No segundo seminário teremos gente de grande experiência de gestão, como a Cláudia Costin. E no terceiro seminário teremos nada menos do que a minha amiga Bernadette Gatti, discutindo formação de professores. Eu sei que é uma enorme responsabilidade cada um desses temas, mas em cada um deles vocês são essenciais como parceiros. Senão a gente fica, e o que a universidade lamentavelmente faz muito, falando sozinho. Tá certo? Nós temos que romper essa lamentável tradição do sabido que deita a sabedoria nos demais, essa ideia de extensão que não é a nossa ideia de comunicação. Eu estou um pouco me alongando, já paro aqui, mas para dar a ideia de qual é o nosso trabalho. E eu gostaria que vocês se investissem dessa responsabilidade, dessa corresponsabilidade nesse trabalho, e a ideia de que vocês têm nesse caderninho, em cada página, um espaço para anotações, é para essa construção paralela que vocês farão. Não é simplesmente para anotar aquilo que nós dissemos, mesmo porque isso não é necessário, vai estar tudo nos sites, vai estar tudo acessado, o que for dito vai depois estar sintetizado num vídeo de 15 minutos e num texto de umas tantas páginas. Então, não precisa anotar. As anotações aí são das suas ideias, da contribuição para o nosso trabalho conjunto. Muito obrigado. Obrigada, professor Menezes. Meu papel aqui é de controlar o tempo dos outros. Não sei se vocês perceberam eu olhando para o Menezes. Então, eu vou imediatamente passar a palavra ao professor Nilson Machado, da Faculdade de Educação, para a primeira exposição. E gostaríamos que vocês encarassem essa exposição como uma provocaçãozinha, mas a palavra de vocês, depois das 2 exposições aqui, vai ser muito, muito, muito importante, porque é a partir daí que nós vamos
reencaminhar reflexões conjuntas que depois poderão suscitar materiais interessantes naquilo que nos toca, que é tentar influir na melhoria da educação básica, porque, apesar de nós termos incluído a maioria da população no início da escolarização, a trajetória da escolarização nesse país é muito triste, na medida em que 20% das nossas crianças não terminam o ensino fundamental. E que, dos que terminam, uma parte não vai para o ensino médio, e dos que vão, 51% não terminam o ensino médio. Às vezes a gente tem a impressão que o volume é grande de quem está aqui, quem está na universidade, mas não é, porque nós temos 208 milhões de habitantes. Então, temos que ter consciência disso. Então, vou passar a palavra. Ele está me indicando aqui algumas coisas para eu falar, com licença. Não, é só sobre o modo de interagir, sobre de fazer modo, as perguntas. Né? Bom, estamos ao vivo, acho que já foi anunciado, gravando. E aí, a gentileza seguinte, que as perguntas sejam feitas por escrito nas papeletas disponibilizadas. E a pessoa deverá se identificar, nome, instituição, para que a gente possa dar os créditos autorais das questões. E que coloquem os seus celulares no modo silencioso, por favor. Quer dizer, alguma urgência vocês percebam no vibrador, né? Quanto ao público online, as perguntas podem ser enviadas para o endereço do Instituto de Altos Estudos da USP, que é iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br, que serão respondidas posteriormente. O vídeo e as fotos, o vídeo que vai ser produzido de 15 minutos, né, deste dia, o vídeo e as fotos estarão disponíveis na mediateca do IEA dentro de 7 dias corridos. E o endereço é www.iea.usp.br/mediateca. Bom, dando início, então, à primeira exposição, passo a palavra ao professor Nilson Machado. Se tivesse um microfone, eu preferia andar do que ficar sentado. Tem um microfone? Nilson. Oi. Sim. Aí você me avisa, por favor. Gente, eu queria começar essa série de conversas entre nós, chamando a atenção para a ideia de profissionalismo e do profissional professor, não é? A ideia de profissionalismo, ela está bifurcada hoje. Quando se fala de profissão ou de profissionalizante, ensino profissionalizante, ensino profissionalizante, não é disso que nós vamos falar, não é? É uma outra acepção, há palavras com várias acepções, e eu não estou falando de escola técnica, da excelência de ensino técnico profissionalizante que a gente tem, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de profissão num outro sentido, não é? Mais amplo, que envolve justamente a articulação entre o interesse público e o privado, que é essa ideia do profissional em sentido mais denso, não é? O profissional é aquele que exerce uma ocupação que é tão importante que não pode ser regulada exclusivamente pelo mercado e nem pode ser regulada exclusivamente pelo Estado, não é? Pelo governo. Então, é preciso haver uma mediação, não é? É preciso haver uma instituição de autorregulação, é preciso haver um código de ética, tem tudo isso que caracteriza o profissional no sentido que a gente vai examinar, não é? Bom, mas para começar, eu queria só lembrar que na nossa Constituição, no artigo 205, está
o conteúdo de todos os pratos que a gente vai falar aqui. Não precisava a gente estar esperando grandes documentos e grandes regulações. E olha o que diz o artigo 205. São 10 artigos na Constituição que falam de educação, do 205 ao 214, não é? A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida com a colaboração da sociedade, não é? Visando, e aí se abre, ao pleno desenvolvimento da pessoa, e a educação integral tem a ver com isso. Educação integral não tem a ver primordialmente com tempo integral, mas com formação integral da pessoa, seja o tempo integral ou parcial, não é? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. A ideia de cidadania é um par fundamental com a ideia de pessoa, de pessoalidade, e sua qualificação para o trabalho. É isso que a gente quer discutir. Qualificação para o trabalho hoje, não é? Não significa necessariamente pensar em termos de uma escola técnica profissionalizante. É muito mais sério, o buraco é muito, muito mais embaixo, não é? E está aí, não precisa depender de grandes regulamentações, a Constituição está em vigor. Direitos, deveres, isso é um tema candente para a gente estar pensando aqui como professor. É dever do Estado garantir os direitos do cidadão, é um dever do Estado, mas é direito do Estado exigir que o cidadão cumpra o seu dever, não é? Então, direitos e deveres são desequilibrados na Declaração Universal de Direitos Humanos por razões históricas, compreensíveis. O mundo estava destruído, tinha que se cuidar, era de reconstruir, e aí tem aquela lista de 30 artigos em que, em 28, só se fala de direito e tem apenas 2 que falam de deveres, né, humanos. Mas é preciso um equilíbrio nisso. A sociedade está no texto do primeiro artigo da Constituição. A família está no texto, não é? É preciso levar isso a sério, quer dizer, a educação é um dever do Estado, da família, não é? Da sociedade. É esse o sentido maior de a gente estar insistindo tanto na tecla do mutirão. Nós precisamos partir para essa ação, não é? Sem a pretensão de conhecer as soluções de todos os problemas, não é? Mas com a consciência de que não é verdade que a educação no país é uma porcaria. Não é verdade. Não é verdade mesmo. Onde quer que você vá, você encontra experiências interessantes, ricas, não é? Falta gestão, falta organização, falta somar esforços, juntar esforços. E falta também, naturalmente, um sentido de diversidade, que também está no artigo seguinte da Constituição. Se diz assim, a educação terá que ser trabalhada nas escolas, com a pluralidade de princípios, pluralidade de visões pedagógicas, não é? Não é o caso de a gente pensar em unificar isso daí, há um modo de fazer. É terrível essa pretensão de que há um modo de fazer a coisa certa e o resto a gente tem que jogar fora, não é? Bom, a pessoa e a pessoalidade e a cidadania, que são temas que aparecem no texto do artigo, veja, todos os que estamos aqui somos iguais. Somos iguais como cidadãos, iguais perante a lei. A cidadania trata desses âmbitos da lei, da norma, para regular a vida em sociedade. Mas todos que estamos aqui somos diferentes. Somos diferentes como pessoas. Temos projetos diferentes, pessoais, não é? E igualdade e diferença não brigam, não brigam. A gente quer a igualdade naquilo que é fundamental, a igualdade no exercício da cidadania, e respeitadas as normas que regulam a atuação entre nós, nós queremos mais o livre-arbítrio, fazer algo, não porque é explicitamente permitido,
não fazer algo porque é explicitamente permitido ou deixar de fazer porque é explicitamente proibido. Nós queremos liberdade, né? O livre-arbítrio respeitada, garantida o exercício da cidadania. E essa ideia de formação para o mundo do trabalho é a coisa mais séria que a gente tem para tratar na educação hoje. Porque, e não é essa história de ensino técnico, profissional, não é isso, é assim, o conhecimento hoje é o principal fator de produção. O principal fator de produção não é mais terra, mão de obra, matéria-prima, é o conhecimento, não é? A economia é a economia do conhecimento. E como é que está se tratando o conhecimento? Está se tratando o conhecimento como se fosse uma mercadoria em sentido industrial. E não funciona. E não funciona não é porque é pecado, não é uma questão religiosa, não funciona porque não funciona a contabilidade do conhecimento. Porque o conhecimento é um ativo, é um bem que eu dou, vendo, troco e não fico sem. Como é que se faz a contabilidade disso? Hoje no mundo, eu arrisco dizer que não se sabe nem calcular o PIB de cada país. Não se sabe mais por conta da entrada do conhecimento. Porque a produção está num país, a distribuição está no outro, a venda está no outro. Onde é que entra isso daí? Não é? Os Estados Unidos são o maior PIB do mundo? São, mas também não são, dependendo de como a gente faz a conta. Dependendo de como se faz a conta, a China já passou um tempão, não é? Se vê a paridade do poder de compra. Então, as questões relativas ao conhecimento invadiram o universo da economia, só que a gente tem muito mais economista falando de educação do que educador, professor falando de economia, não é? E é preciso equilibrar esse jogo aí. Bom, não custa só a gente recordar que nós estamos falando no âmbito político, né? Cidadão, pessoa, essa distinção, mas a política se faz na sociedade, nem tudo que se faz na sociedade é política, mas toda política se faz dentro, assim, né, na sociedade. O Estado é uma parte da política, nem tudo que é política do Estado, não é? E o governo é um pedaço do Estado, né? O governo muda e o Estado permanece aí. E nós estamos brigando naquela raiazinha ali, cidadão, pessoa, nesse espaço aí, entre cidadania e pessoalidade. O cidadão, a palavra vem de cidade, vem de civitate, né? Cidade, polis em grego, né? Que é a mesma coisa. Então, da origem, cidadão e político é a mesma palavra, não é? O habitante da polis que tem direitos, deveres, que é regulado por norma, não é? O núcleo duro da ideia de cidadania, porque se pensa muito em direitos, deveres, mas isso é consequência. O núcleo duro é a ideia de participação, não é? O cidadão, quando a gente vota, a gente articula o que a gente quer como pessoa, né? Como o indivíduo, como cidadão, isoladamente, e o que a gente quer para a cidade, o Estado, o país, não é? A articulação é no nível dos projetos, para onde a gente está indo, e, sobretudo, no nível dos valores, porque projetos sem valores podem ser coisas monstruosas, não é? Você tem projetos maravilhosos e valores corrompidos, não é? As metas de um projeto são sustentadas por uma arquitetura de valores. Os âmbitos da cidadania são o âmbito econômico, claro, tem que ser regulado por norma, senão isso vira uma selva, não é? O político, em sentido estrito, a participação popular, e no jurídico, sobretudo, porque todos somos iguais como cidadãos, significa todos somos iguais perante a lei, perante a norma, não é? Em outros sentidos, não. E a vida não é só coisa regulada por norma, né? A vida engloba muita coisa que não é regulada por norma, né? Normas explícitas. Essas coisas, além do que é regulado por normas, é que compõem esse âmbito da pessoa, não é? Pessoa já é outra etimologia, persona, que era a máscara que os atores usavam no teatro, a máscara, não é? Então, rapidamente, a gente se constitui como pessoa representando papéis. Não é? Todos nós somos um feixe de papéis.
Você já nasce representando um papel. Todo mundo nasce representando um papel. É o filho de fulano, ou de fulana, né? Filho de, é o primeiro papel na família. Depois a gente vai se acumulando papéis, e é eleitor, é elegível, assim, aluno, é professor, e isso envolve muitos âmbitos, muito além do econômico, do político e do jurídico, como o ético, o estético, o religioso e por aí vai, não é? Nesses âmbitos nós somos diferentes, nós representamos papéis diferentes, nós somos diferentes e tudo bem, não é? Garantido o núcleo da cidadania que se aprende na escola e na família, a gente tem mais é que viver as diferenças pessoais. Esses múltiplos papéis que uma pessoa representa, filho, pai, professor, aluno, síndico, morador, contribuinte, né, eleitor, esses múltiplos papéis, tem uma coisinha aí para a gente chamar a atenção. Veja, há um discurso muito sedutor do protagonismo. É preciso ser protagonista, o aluno tem que ser protagonista, o professor tem que ser protagonista, não sei quem tem que ser protagonista. Se todo mundo for protagonista, ninguém é protagonista. Porque o protagonista é o ator principal, não é? Então, a gente só é protagonista o tempo todo para a mãe da gente, dependendo da gente e dependendo da mãe, não é? Fora disso, às vezes a gente é protagonista, às vezes a gente é coadjuvante, às vezes a gente é um figurante num projeto e a gente está ali fazendo a figuração e feliz de estar ajudando um pouquinho, né, como figurante, não é? Então, a formação de uma pessoa não é a formação de um protagonista para o que der e vier. Uma pessoa bem formada é uma pessoa que representa bem os papéis que lhe cabem. Quando ele é protagonista, ele dá o máximo. Quando é figurante, dá o máximo. Devia ter Oscar de figurante também. De coadjuvante tem, de figurante ainda não, mas vamos propor. Aí tem uma pequena diferença para se levar em consideração. A gente é esse feixe de papéis como pessoa, né? Isso é importante, mas a gente é mais do que esse feixe de papéis. Há em cada pessoa um fundo insubornável onde o valor da pessoa está ali, não é? Você encontra uma pessoa na rua, vai à Secretaria da Educação às vezes, a pessoa dormiu ali, sujeira e tudo mais. Do ponto de vista dos papéis sociais que ela representa, ali não tem nada, e ali tem uma pessoa, não é? Ali existe uma pessoa, não é? Aí é a gente pensar assim numa pessoa, não como uma cebola, mas como uma alcachofra. A cebola é um monte de cascas, né, que são os papéis que a gente representa, mas quando se tira casca por casca, papel por papel, sobra o quê? Lágrimas. Não é? Não sobra nada. A cebola é um feixe de cascas. Agora, a alcachofra, você vai tirando um papel, tirando outro papel, e o que sobra é o melhor da alcachofra, né? O miolo, né? Esse fundo da pessoa que, por maltratada que seja, por desrespeitada que seja, ali há uma pessoa, não é? Então, o discurso dos papéis também precisa levar isso em consideração. Agora, entrando no ponto que nos interessa, que a Bernadette já está olhando, porque já passaram 15 minutos, né? Veja, o profissionalismo. No senso comum, hoje, da palavra profissionalismo, estão esses cursos profissionalizantes, né? Que traduzem assim uma competência técnica específica e, em geral, limitada, não é? Agora, na realidade, na história, as profissões vêm dos profissionais liberais, não é? O advogado, o médico, o clero, né? O magistério, dependendo da época e da cultura, mas que são assim ocupações que têm um diferencial importante, não é? Ocupações que exigem uma competência específica aprofundada, exige uma certificação, não é? Uma certificação. E o governo é ótimo para cuidar dessa certificação. Ótimo, realmente, é o responsável por garantir essa certificação, não é?
essa competência específica aprofundada. Mas não para aí. Esse é o problema, não é? Não basta a competência técnica específica para garantir um bom profissional. Você pode ser um profissional médico, assim, extremamente competente do ponto de vista técnico e ser um mau caráter, não é? Então, não precisa citar exemplo, mas a gente lembra, né, de exemplo da mídia, né? Agora, a moral da ideia do profissionalismo hoje é assim: existem ocupações que, pelo seu significado, pela sua natureza, não podem, não funciona ser inteiramente regulada pelo mercado e nem pelo governo, não é? Quer dizer, o que marca fortemente, mais do que a certificação, que é importante, mas o que marca mais ainda a atuação de um profissional é esse assumir responsabilidades com o público, é o compromisso público. Ele tem uma competência específica que põe à disposição do público. Cobra por isso. É um profissional, cobra por isso, né? É remunerado, mas ele é responsável e qualquer que seja a sua remuneração, alta, baixa, toda a atenção que um profissional dá àquele a que ele atende, não é? É uma dádiva. Toda doação assim, de tempo é dadivosa, não é? Porque nenhum de nós sabe o estoque de tempo de que dispõe. A gente pode estar falando aqui e cair, ter um ataque, morrer. E só poderia cobrar, assim, preocupado com o valor da cobrança, quem tivesse uma noção do estoque de tempo de que dispõe, que é assim que se regulam as mercadorias, não é? O preço das mercadorias, não é? Então, essa responsabilidade é que se assume. Então, você pode desempenhar uma ocupação em que você não está preocupado com isso. Você está preocupado em cuidar do seu serviço e ir para frente, e o governo que não atrapalhe muito e por aí. Tudo bem, mas uma ocupação dessa não é exatamente, em sentido próprio, uma profissão, não é? Imagine um bombeiro, e a gente tem tido tantos episódios aí tristes com o bombeiro em ação, um bombeiro que fosse regulado, né, a sua atuação pela quantidade de incêndio ou de tragédia que ele atende. Então ele, hoje morreu tanta gente, assim, desabou não sei o quê, que bom, eu vou ter muito trabalho, eu vou poder cobrar. Não é essa a ideia, não é? O profissional tem uma competência comprometida. Agora, esse compromisso, ele não vem graciosamente. Esse compromisso, ele decorre da autorregulação, de um profissional assumir a responsabilidade como corporação, não é? Como grupo de trabalhadores, não é? Assumir a responsabilidade na realização do projeto que se busca, né? Ter consciência e participar dos projetos, dos valores. Estamos nessa, estamos aqui convidando para a gente compor um grupo e vestir uma camisa de um projeto, não é? E esse compromisso com esse projeto necessita, não é, para funcionar, de instituições de autorregulações, instituições que medeiem a relação entre o Estado e o mercado, não é? Essas instituições, por exemplo, no caso do direito, a OAB é uma instituição desse tipo. A OAB não discute salário de advogado, não discute salário, né? O salário é sindicato, é outro departamento. Mas a OAB regula o exercício profissional, não é? O exercício profissional tem códigos de ética e de comportamento. Essas instituições de autorregulação não são instituições governamentais. E nem é uma padaria ou um boteco que se abre para ganhar dinheiro. São instituições que têm outro tipo de compromisso. Nós precisamos ativar nossas instituições de autorregulação no magistério, não é? Na educação. Teoricamente, e a Bernadette me corrige e passo a palavra para ela
com todo prazer, mas, teoricamente, os conselhos devem exercer essa função, não é? Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual, Conselhos Municipais, eles deveriam ter essa função. Só que, certo ou errado, a gente muitas vezes pensa no Conselho como órgãos do governo, como se fosse um órgão do governo, né? E simbolicamente até, quer dizer, é só um simbólico, não é um fato, mas o fato de o Conselho funcionar dentro da Secretaria de Educação induz simbolicamente a uma dependência, quando na realidade esse Conselho, como instrumento de autorregulação, tem que ser maior do que a Secretaria, não é? Incluindo público, privado e tudo mais. De qualquer forma, isso é um assunto para a gente debater nas perguntas aí, mas o fato é que o compromisso vem da responsabilidade por se autogerir, não é? E aí, eu já caminhando para concluir, eu diria, ó, essa autorregulação é tão importante, não é, quanto a autonomia. Quando a gente fala do cidadão, está pensando na autonomia. A educação é a formação do cidadão, é a construção dessa autonomia. As crianças não nascem autônomas, né? Elas nascem anômalas, assim, com anomia, sem regra, né? E é preciso, heteronomamente, quer dizer, que alguém de fora construa, há um processo de construção da autonomia. E o cidadão, quer dizer, a educação básica é condição de possibilidade da vida num regime democrático, a educação básica, não é? Porque é a construção dessa autonomia como pessoa, não é? De cumprir as regras e de saber que tem regras, a ideia de direitos e deveres. O correspondente a isso, na relação entre o público e o privado, é que é o profissionalismo, né? O profissional, assim como o cidadão é a articulação entre o individual e o coletivo, não é? O profissional nasce dessa articulação entre o público e o privado. E aí a autonomia vira uma autorregulação, né? Que é um instrumento da construção. Pois bem, claro que nós estamos falando de um wishful thinking, de uma coisa desejosa, que a realidade atropela isso, não é? E é preciso entender como é que isso funciona na realidade. E o profissionalismo costuma ter 4 cascas de banana muito frequentes na derrapagem. Uma casca de banana muito frequente é o tecnicismo. O tecnicismo é assim, eu acreditar que basta a competência técnica para ser um bom profissional. Claro que não basta a competência técnica, mas às vezes a mídia alimenta isso. Um jornal publica assim, de um crime hediondo feito com requintes de crueldade, o jornal diz assim, isso é coisa de profissional. Pô, dói no meu ouvido, né? Como coisa de profissional? O cara é um assassino, matou 10 com um tiro só. Eita, cara competente, né? Não é competente, né? Não, quer dizer, o profissionalismo não se traduz nessa competência técnica, no modo de fazer apenas. Isso é fundamental, mas é preciso compromisso, né? O desvio de pensar só na parte técnica, nos currículos, por exemplo, é um desvio. O amadorismo é outro desvio, né? E a nossa profissão, o magistério, padece às vezes, sofre desse desvio. Eu dou aula, eu gosto, é gostosinho. Gostosinho eu dou aula, né? E a gente tem que gostar do que faz. Descubra uma coisa de que você gosta e você nunca mais vai trabalhar, né? Você vai fazer o que gosta. Tudo bem, mas tem que ter compromisso, porque o que é gostosinho, na hora que deixa de ser gostosinho, eu vou embora. Vou fazer outra coisa gostosinha em outro lugar. E o amadorismo não basta para pensar o profissional da educação. Aqui a gente sofre, o tempo está escuro, como o Menezes falou, o Ari, mas a gente faz escuro, mas eu canto, né? Dizia o Vandré, e a gente está aí esperando, né? Então o amadorismo não dá. O mercenarismo é outro desvio. O que é o mercê? É pagamento. O mercenarismo é paga, eu faço. Pagou bem, eu faço. Pagou mal, eu faço mal, né? E isso não dá, esse compromisso com o pagamento não vale na ideia de profissional, né? Temos que discutir salários, brigar por salários, mas é outra instância, não dá para misturar a estação. Não cabe
a ideia de sabotagem para um profissional. Sabotagem, sabe o que é? Sabot é tamanco, em francês, e os trabalhadores, quando queriam fazer a greve, tiravam os tamancos, enfiavam nas engrenagens e parava tudo. Isso era sabotar, né? Quebrava a engrenagem, davam... Então, aí não dá para um professor sabotar, não dá para um médico sabotar. Não, mas o salário está péssimo, então vamos brigar, mas é outra luta, né? É outra instância. O compromisso independe disso, tem que depender disso, não é? E outro quarto desvio aí é o corporativismo. Corporativismo é assim, tá bom, temos que ter compromisso. Compromisso com os nossos coleguinhas, né? Compromisso com a corporação. E quando se fala de compromisso, é compromisso público, é compromisso com o público, não é? Esse é o profissional. Bom, eu paro por aqui, eu acho que há... Você tem 5 minutos ainda. Tá, mas então, eu diria que o que nos une nesse compromisso público, que não é assumido graciosamente, o que nos une é estar vestindo a camisa de um projeto, é estarmos assim com um projeto coletivo, um projeto comum, não é? Projetos individuais, projetos no sentido de que são de uma pessoa e somente dela, eu não consigo enxergar um meu projeto que só me envolva, no mínimo, nenhum de nós, não é? Um projeto assim envolve família, mulher, filho, trabalho, né? Projeto é sempre coletivo, depende do âmbito aí, da amplitude, não é? E essa articulação entre o pessoal e o coletivo é que é a verdadeira ideia de cidadania, não é? Nós precisamos de articulação para construir um projeto educacional para o país. Nós temos projeto? Eu acho que não, mas quando a gente acha que tem, é projeto nem de governo, é projeto de governante. Porque muda o governante, às vezes no mesmo governo, e muda tudo. Aqui em São Paulo nós vivemos isso intensamente, não é? O partido era o mesmo, mas cada novo governante na área de educação, o projeto mudava, não é? E nós precisamos de projeto educacional para o país. Para o país. Agora, todo projeto tem que ser sustentado por valores. É aqui que nós temos que discutir os valores, o que vale, não é? O que vale mais, o que vale menos. É isso que está no centro da discussão, não é? E esse compromisso assim com valores é que leva a esse comprometimento na atuação do profissional. Nós estamos aqui ensaiando, dando os primeiros passinhos na busca dessa articulação com professores, não é? Com vocês, professores, interessados na gestão da escola, interessados na atuação dos professores, não é? Para poder a gente ter uma expectativa de mudança que não se limite a aspectos quantitativos, de dizer a nota passou de 6,4% para 6,42% e de não sei o quê. Não dá, passou a época disso, né? Nós precisamos de coisa mais urgente, que só se consegue com parceria, e parceria tipo mutirão, parceria para ontem, né? Parceria com consciência, mas com um sentido de urgência, né? Vamos conversar? Respeito o tempo para a gente ter o tempo das perguntas aí para vocês. Apenas sobre as perguntas, um avisinho. A exigência do escrito chateia um pouco, mas a gente vai ter um café entre as falas e as perguntas, não é? Tem um café para dar tempo de escrever. Mas é importante para nós, para a gente até organizar depois e responder por grupos, não é? Por e-mail. Então, é um sacrifício que a gente pede de vocês para, em vez de falar só oralmente, para pôr a pergunta no papel, tá? Obrigado e vamos conversar. Eu passo a palavra agora para o professor Obrigada, Nilson. Lino, né? Agora é o professor Lino de Macedo. Carolina. Nilson, você sabe me mudar aqui? Sim, cadê o teu? Está aqui. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por terem doado um sábado para si mesmos e para nós todos. E
a ideia, como já foi falada, é que o dia de hoje seja um dentre muitos outros dias para uma ideia comum, não é, da gente pensar sobre a formação do professor, sobre a utilidade que nós podemos ter para com vocês no âmbito das nossas possibilidades aqui. E o professor Nilson fez, como sempre, né, uma bela e instrutiva fala, reflexão a respeito da profissão do professor. E eu vou... A minha conversa aqui vai ser sobre um recorte, obviamente sujeito à crítica e discordância, mas um recorte particular de um dos aspectos relacionados com o desafio de trabalhar como professor na sala de aula hoje. E eu sintetizo esse desafio ao desafio de como o professor, né, através do seu magistério, através das disciplinas da área de conhecimento, das disciplinas que ele ensina, dos seus recursos didáticos, etc., como é que o professor desenvolve competências nos seus alunos, nos termos em que isso está sendo desenhado, está sendo construído no mundo de hoje. E pode ser má leitura minha, mas o texto das competências aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, em vigor, etc., que é a Base Nacional Comum Curricular, apesar de ser um texto extenso, 600 páginas mais ou menos, ele fala sobre uma proposta de se desenvolver na educação básica competência dos alunos para esse mundo de hoje, para esse mundo como está. Mas no texto não se fala sobre o que o professor faz para desenvolver as competências nos alunos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, não é? Quer dizer, a pergunta é essa: como é que um professor, né, no dia a dia do seu magistério, como é que ele planeja, como é que ele escolhe recursos didáticos, materiais didáticos, propõe problemas, questões, etc. Como é que ele dá aulas, como é que ele ensina, como é que ele avalia, como é que ele promove o desenvolvimento de competências nos seus alunos, como é que ele se forma, que tipo de literatura ele lê, que coisas ele busca para, quem sabe, se inspirar, para poder, quem sabe, melhorar o seu trabalho, etc., visando aquilo que, independentemente da leitura que nós façamos dela, independentemente das críticas que nós façamos dela, está posto como uma referência nacional para todos nós, que é o desenvolvimento de competências no âmbito da educação básica, né, como um trabalho que se espera dos professores, em particular, né, no âmbito da aula, dos gestores, dos coordenadores pedagógicos, dos supervisores de ensino, dos gestores públicos, né, dos secretários, dos ministros, etc., e como se faz isso. Então, na verdade, em síntese, esse é o conteúdo da minha reflexão aqui com vocês, né? Como, né, enfrentar esse desafio, né, em sendo um professor que se comprometeu, que aceitou, né, dentro da sua leitura, dentro da sua crítica, essa ideia que o Conselho Nacional de Educação, que o governo propõe como a nossa principal referência no futuro, né? Então, eu pensei em 5 tópicos a nossa conversa. O principal deles, que é o segundo, né, significados de uma escola de competências, é esse que eu acabei de falar para vocês. O primeiro tópico, eu queria refletir um pouco sobre uma ideia de competência que eu gosto particularmente, que é proposta por
Zabala e Arnaud, não sei se é assim como pronuncio, Arnaud, Zabala e Arnaud, e que eu acho que ela é muito próxima, muito congruente com a ideia de competência no sentido de definição geral proposta pela BNCC. Então, esse seria o primeiro tópico. O segundo é desenvolver um pouco mais isso que eu já sintetizei para vocês. Obrigado, Nilson. E um terceiro, não é para ficar, quem sabe, fiel àquilo que foi sempre minha condição de vida, como professor de Psicologia do Desenvolvimento, é falar um pouco sobre o que o construtivismo de Piaget pode dizer sobre competência. E, por último, né, ao modo do Nilson, mas não com o brilhantismo dele, o Nilson falou sobre os desvios, de 4 desvios da profissão, da ideia de profissão. Eu queria falar um pouco sobre os perigos, né, de nós fazermos de uma leitura de competência algo que pode ser uma desgraça, algo ruim, doentio, seja para a própria pessoa, seja para a sociedade como um todo, né? E por último, eu queria dizer para vocês os textos que eu escrevi, ou que eu li recentemente sobre o tema, e que me ajudaram a pensar as coisas que eu vou dizer aqui para vocês, que eu estou dizendo. E se alguém achar que pode ser útil, então eu sugiro como leitura, porque, na verdade, como foi dito, nós estamos aqui num momento de iniciar algo que a gente espera tenha continuidade. Inclusive, eu gostaria de ter a felicidade de ver todos vocês, como mínimo, no nosso próximo ciclo de palestras, que vai acontecer no dia 13 de abril. No dia 13 de abril, num sábado também. Tomara que vocês queiram vir, possam vir, e que hoje estimule vocês a fazerem isso. Bom, então, esse livro do Zabala e Arnaud, eu gosto muito dele, sabe? O livro se chama Como Aprender e Ensinar Competências. E ele se apoia numa tríade que eu acho muito interessante, né? Você pensar o aspecto cognitivo, né? De conhecimento, né? As competências que nós desenvolvemos na escola são competências relativas ao conhecimento, enquanto procedimento, enquanto conteúdo, enquanto formas de raciocínio, enfim, conhecimento no seu sentido amplo, procedimentos no sentido de um fazer, né, de um saber fazer, de algo técnico no sentido que com arte, com carinho e com domínio você saiba fazer, né? Nesse sentido, a escola nem sempre ela é muito ativa, né, pelo menos do ponto de vista dos alunos, né? E o terceiro, que é algo que hoje se fala muito, e nas competências se fala nisso, que é o que se chama de desenvolvimento socioemocional, atitudes, valores, não é? Ou seja, essa tríade, né? Conhecimento, valores, socioafetividade e o fazer, né? O fazer nesse sentido de que a vida supõe fazeres, e fazeres que, em princípio, sejam bem-sucedidos na perspectiva das intenções, na perspectiva daquilo que vale a pena, né, para nós e para todos ao mesmo tempo, de preferência. Então, o Arnaud e Zabala, né, eles definem competência. Bom, vocês têm, a exemplo do Nilson, eu também pus essa apresentação, vocês a têm também na pasta de vocês, então, quem sabe ela possa servir de material de inspiração para vocês pensarem sobre o tema aí junto comigo, né? Então, o Zabala e Arnaud, eles colocam perguntas que eles respondem, e eu vou simplesmente ler, porque depois eu queria retomar isso na perspectiva da BNCC com mais calma, e eu só peço que vocês
prestem atenção no que eles dizem, para depois a gente, quem sabe, traçar algum paralelo com a proposta da BNCC brasileira, né? Então, o que é competência? É capacidade ou habilidade, né? Se vocês olharem no dicionário, habilidade é sinônimo de competência, mas competência é sinônimo de habilidade, mas habilidade não é sinônimo de competência. Isso tem bastante coisa. Para quê? Para realizar tarefas, para atuar frente a situações diversas. Ou seja, então pede-se que a gente tenha competência ou desenvolva competências para realizar tarefas, para enfrentar situações na complexidade que cada situação hoje tem, né? De que forma? De forma eficaz, né? A vida não é uma tentativa. A vida não é um fracasso. A vida é não importa os limites que nós temos, as nossas limitações, a vida, na verdade, é um sucesso, né? A criança mais comprometida, o velho mais comprometido, o adulto mais comprometido, se ele continua vivo, é porque algo dentro dele, né, está sendo capaz de vencer a morte. A morte que é o nosso destino, até porque sem a nossa morte, os nossos irmãos vivos, seres vivos, não teriam condição de terem o seu lugar também na Terra. Então, onde ser competente? Num contexto, né? Por exemplo, eu estou agora, né, num limite de 30 minutos, tentando falar para vocês, ou falando para vocês, e tentando oferecer o melhor de mim em favor desse tema, sobre esse tema. Vou ser bem-sucedido? Quer dizer, esse é o meu desejo, mas, né, nunca se sabe, né? É preciso que você se exponha e tenha essa disponibilidade para oferecer o melhor de si nas circunstâncias em que você realiza, porque competência tem a ver com esse requisito, com esse critério, né? Por meio de quê? Pela mobilização de atitudes, habilidades e conhecimentos. Nesse ponto, eu queria falar sobre mobilizar, né? Nós, professores, estamos acostumados, e no melhor dos sentidos, com o termo mediação. De fato, o professor é um mediador, porque através da sua fala, da sua presença, do seu comportamento, né, das suas atitudes, através dos recursos que ele utiliza, através enfim, do seu magistério, ele se comporta como o B, que faz com que o A de aluno, se encontre com o C do conhecimento, em todos os seus sentidos, né? E a ideia na escola é de que sem essa mediação, né, A nunca encontraria C, e entendendo por C um conhecimento do aluno melhor do que aquele que ele já tinha sem a intervenção do professor, né? Essa é a ideia de mediação, de transcendência, de transmissão, de recursos e tal. Só que, na ideia de competências, né, o professor Nilson tem escritos muito lindos sobre esse ponto. É muito interessante isso, né, porque a palavra forte não é mediação, é mobilização. Mobilização, do ponto de vista etimológico, quer dizer pôr em movimento, né? Eu não posso respirar pelo outro, eu não posso aprender pelo outro, eu não posso ser pelo outro, por impossível. Mas eu posso, se eu tiver competência para isso, se eu tiver desejo disso, se eu souber fazer isto, eu posso, quem sabe, mobilizá-lo para coisas que têm valia para ele, para a sua vida, para que ele possa ser, quem sabe, o melhor de si mesmo em favor dele, em favor dos outros e da natureza e do mundo, né? Então, nós, professores, eu diria, não sabemos ainda, nem temos muitas vezes recursos para mobilizar o aluno para coisas que têm um valor de aprendizagem e desenvolvimento para ele.
É claro que nós temos também uma mobilização que é de dentro para fora, não é mesmo? Né? Eu me mobilizo para... Vocês se mobilizaram para estar aqui conosco o dia de hoje. Né? Vocês escolheram, vocês renunciaram a muitas coisas, vocês optaram, vocês pagaram um preço em todos os sentidos. O melhor deles seria doar um tempo, né? Vocês se mobilizaram. Agora, existe também uma mobilização que é de fora para dentro. Né? Então, como é que você mobiliza um aluno, né? Dá-lhe motivos, recursos, condições para que eles possam, no contexto da escola, no contexto da aula, aprenderem. Né? Bom, como vocês já sabem, eu escolhi, não por acaso, como principal desafio do professor, no recorte específico do seu magistério, esses desafios, todos eles vinculados a agir em função daquilo que está proposto na BNCC e, obviamente, em função da leitura e da aplicação que cada um de vocês quer ou sabe fazer, obviamente. Né? Então, quais são as implicações no trabalho docente quando você assume como principal, né, desafio, no sentido, esse recorte, desenvolver competências nos alunos, tendo que, para isso, né, desenvolver a minha competência de desenvolvedor de competências, né, se eu posso dizer assim. Né? Então, o desafio primeiro é esse, né? Como é que eu aplico criticamente, ou seja, com critério, com leitura, com interpretação, com sim e não, os prós e os contras, etc., como eu aplico criticamente na prática escolar a ideia de competência proposta pelo BNCC. Esse seria o primeiro desafio. O segundo, como é que eu atualizo currículos, recursos didáticos, né, materiais didáticos, o projeto político-pedagógico da minha escola, etc., etc., em função desta nova referência proposta pelo Conselho, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e proposta pelo governo. O terceiro desafio, que é esse que nos ajunta aqui hoje, né, como partes de um mesmo todo, né, como é que eu me formo, né, o que eu leio, o que eu experimento, o que eu vejo na internet, o que eu discuto, o que eu faço, né, para me formar, me aperfeiçoar, me especializar como um profissional que aceitou esse desafio de desenvolver competências dos alunos, tendo que, para isso, desenvolver as suas competências relativas a essa questão. Né? E o último desafio, né, como é que você conserva e transforma o seu patrimônio, né? Todos aqui, mesmo um jovem professor, ele tem um patrimônio de conhecimento, ele tem informações, ele tem experiências, ele tem uma sensibilidade que precisa ser reconhecida, precisa ser valorizada, precisa ser mantida, mas, ao mesmo tempo, precisa ser transformada, integrada numa realidade que muda, em recursos que mudam, em desafios que mudam. Né? Então, como é que esse é o quarto desafio que eu estou querendo propor para os colegas, né? Como é que a gente conserva e transforma o patrimônio pedagógico que cada um de nós aqui tem, legitimamente tem, né? Em favor do que está sendo proposto. Bom, eu vou anunciar um tema que eu já falei bastante sobre ele, eu gosto muito desse tema. Como é que você pensa, então, o que seria, né, os significados de uma escola de competência? Né? Para mim, uma escola de competências, ela trabalha esse quaterno, desenvolver-se, avaliar, ensinar e aprender como partes de um mesmo todo. Né? Tradicionalmente, nós separamos
e nós precisamos reintegrar esses 4 termos. Nós separamos nesse sentido. É como se, no contexto da aula, os alunos aprendem e se desenvolvem, e os professores ensinam e avaliam. Hoje nós sabemos que o professor precisa desenvolver-se, formar-se, e precisa autoavaliar-se e ser avaliado pelos colegas, pelo sistema, né? Até para ele poder se pensar e se dizer e se julgar parte de um todo reconhecidamente, né? Então, como é que você pensa a avaliação na perspectiva do professor, dos materiais, dos alunos, coisas que vocês sabem melhor do que eu, avaliação somativa, avaliação de processo, avaliação inicial, etc. Como é que o professor se dá o direito de aprender como os seus alunos? Como os seus alunos têm essa necessidade? E assim vai, né? Ou seja, que é o segundo ponto, né? Como a gente pensar magistério e formação, né, como complementares e indissociáveis, né? Eu estou pondo um cuidado porque meu último comentário vai refletir um pouco sobre os riscos que, infelizmente, são cada vez mais comuns, que nós temos quando nós levamos a ideia de competência ou de desempenho ou de êxito ou de eficiência, etc., de uma forma não boa para nós e para os outros. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Só para eu ter uma ideia, quanto tempo eu já falei, Nilson? 25. Oh, meu Deus. Bom, eu falei demais, né? Então, eu vou escolher alguns comentários, gente. O professor Nilson falou muito de direitos na perspectiva de deveres, né? E, de fato, quando nós pensamos no adulto, direitos implicam em deveres e em responsabilidades. Só que eu, como professor de Psicologia do Desenvolvimento, queria fazer algo que é complementar a isso, que não nega isso, mas muda o jeito de pensar. Na BNCC, se fala muito em direitos de aprendizagem. Quando nós pensamos direitos na perspectiva das crianças, e na perspectiva dos professores também, neste sentido que eu vou falar, direitos não implicam em deveres, mas implicam em necessidades, né? As crianças têm direitos de aprendizagem porque elas têm necessidades de desenvolvimento, elas têm necessidades de aprendizagem, porque, como o professor Nilson disse, elas não nascem sabendo. Então, como é que eu penso direito na perspectiva de necessidade? Ou seja, aquilo que, se não acontecer, gera contradição. O professor tem necessidades de aperfeiçoamento, necessidades de formação, até para que ele cumpra muito bem os seus deveres profissionais, né? Sobre o desenvolvimento integral eu não vou comentar. Mobilização. Bom, eu vou, então, só falar da definição geral um pouquinho, e depois eu passo para o último ponto. Então, vejam vocês, olha que compromisso que nós, professores, temos se a gente for levar a sério, né, com responsabilidade, aquilo que é proposto como definição geral de competências para a BNCC. Vejam vocês, mobilização de conhecimentos, entendendo por conhecimentos procedimentos, conceitos, mobilização de habilidades, habilidades práticas, habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais, mobilização de valores, para o quê, né? Para o quê? Para resolver demandas da vida complexa, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, né? Viver é cada vez mais difícil e complexo, no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A sugestão que eu faço para os colegas, né, depois eu volto a isso aqui, é que pensem nisso em termos das 10 competências gerais. Eu vou passar agora para o último. Eu vou falar um pouquinho do Piaget, né?
Vejam o que é o terceiro ponto. Aí, porque eu vou falar do Piaget, a Bernadette vai me dar 5 minutos a mais. Não, estou brincando, não, mas eu vou ficar dentro dos 40 minutos. Eu dei muitas aulas equivocadas, e já escrevi também de forma equivocada, dizendo que competência não pertencia ao vocabulário da teoria de Piaget. Era má leitura minha. Na verdade, o Piaget, o termo competência aparece na obra dele, mais recente, né? E ele tomou de empréstimo de um biólogo chamado Waddington, que é criador da epigenética, o termo competência. E o que é competência? Ele é de uma simplicidade e de uma complexidade maravilhosa, eu acho, que é o seguinte, né? Então, competência é sensibilidade de resposta aos estímulos. Ou seja, para Piaget, copiando o Waddington, né? Veja, e o Waddington era pesquisador da criança desenvolvendo na barriga da mamãe. Né? Então vejam vocês que linda. A criança mais comprometida, mais desgraçada, ela demonstra competência quando, mesmo que ela tenha um mínimo para responder às demandas do mundo, ela tem uma sensibilidade minimamente suficiente para responder aos estímulos do mundo. Eu poderia falar um monte para vocês sobre isso. Então, ou seja, entre o estímulo, entre as coisas do mundo e as respostas dos sujeitos, nós temos aquilo que o Piaget chama de assimilação, que no fundo é sensibilidade de responder. Né? E aí, há quatro modelos que foram propostos. Um é o Taos, o outro é Paris, o outro é Atenas e o outro é Eldorado. Então, em poucas palavras, o que é o modelo, né? O que seria um professor construtivista nos dias de hoje? Do ponto de vista de Taos, seria essa metáfora daquele que sabe propor tarefas, propor projetos, mobilizar os alunos para serem ativos, sujeitos ativos do seu conhecimento. Paris é prazeres da discussão, é essa metáfora de sentado, né? Então, é aquele professor que sabe formar uma roda, uma assembleia, um contexto em que os alunos podem pensar, podem discutir, podem... Né? E ele fica calado, porque se o professor fala, ele tem razão, ele está certo. Então, ele mobiliza discussões. Né? Atenas, o professor, ele sabe fazer perguntas, ele sabe criar um contexto que favoreça o desenvolvimento. E, por último, o Eldorado, né, é a metáfora para que o professor... Não são só os alunos que aprendem, o professor também aprende. Ou seja, há um lugar cheio de ouro em que o professor também está atrás dele, está buscando ele. E, para terminar, eu queria falar sobre duas críticas ao desenvolvimento competente nos dias de hoje. Né? Eu tenho lido Harari, né, e eu vou falar sobretudo, vou lembrar sobretudo o livro dele, 21 lições para o século XXI, e tenho lido muito um autor da Coreia do Sul, mas que é radicado na Alemanha, que é professor na Alemanha, formado na Alemanha, Han. Eu não sei como é que pronuncia, é Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Bom, depois vocês têm todas essas referências aí. E o que o Han fala, né, gente? Olha que coisa terrível, né? Que tem a ver muito com os desvios na linha do que o professor Nilson falou. Vejam vocês. Depressão, burnout, cardiopatias, obesidade, loucura, suicídio, desgosto pela vida, baixa autoestima, são expressões, né, de um mundo em que as exigências externas agora se tornaram internas. Porque antes eu tinha um chefe que cobrava de mim, que tinha metas, que me cutucava. Agora eu tenho ele dentro de mim. E pior do que isso, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós
pegamos o modelo da máquina 24/7, ou seja, ser competente, ter um bom desempenho, ser um bom profissional, ser uma boa pessoa, é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, loucura, doença, quer dizer, em nome de uma boa ideia, não é? Desempenhar bem, sentir-se bem, estar com os outros, valorizar as coisas boas, etc. Tanto assim que, né, gente, o trabalho nos enlouquece. Hoje, por exemplo, o lazer, ele é uma máquina de loucura, né? Você bebe todas, come todas e enlouquece. Quer dizer, se você pega a ideia de competência na sua positividade apenas acriticamente, né, você se faz exigências que, ao invés, né, de torná-lo alguém, como diz a competência 8, 9, 10, que tem autocuidado, autorrespeito, self-government, autonomia, etc., etc., enlouquece. E esse autor tem um livro muito interessante que fala sobre a sociedade do cansaço, né? Quer dizer, o homem do século XXI é um homem cansado, né? Exaurido, doente, louco, insensato. Em nome de uma ideia que ele tem que ser o melhor de si incondicionalmente. Ou seja, infelizmente nós temos sido maus gestores de nós mesmos. E o Harari, né, ele fala muito sobre a tua história, né, para dizer numa única palavra, né, gente? A cultura digital, na complexidade e na beleza dos seus benefícios, é a melhor de todas. Por outro lado, é a pior de todas, né? A biotecnologia, né, a biotecnologia e a tecnologia da informação são maravilhosos, mas nunca tivemos tanta capacidade de matarmos, de destruirmos a terra, de ofendermos a nós mesmos e aos outros, em nome de uma ideia que é boa, mas que, se ela não for criticada, no melhor dos sentidos, se ela não for gerida na melhor das suas possibilidades, infelizmente, ela gera o mal. Muito obrigado, felicidades para vocês. Muito obrigada, professor Lino. Só para dar 2 palavras, eu acho que aqui as questões que foram colocadas, a ideia de profissionalismo, né, que foi exposta e problematizada pelo professor Nilson, que implica valores e compromissos, que se integram às formas de ação. Nós estamos, muitas vezes, separando as coisas. Mas valores e compromissos se integram a formas de ação. Na verdade, são as formas de ação que traduzem os nossos valores e os nossos compromissos, né? E essa integração ela é mais do que necessária para nós, professores, que a essência do nosso trabalho são as relações pedagógicas, né? E acho que é disso que se tratou aqui a manhã inteira, porque essas relações pedagógicas que integram, tá certo, valores e compromisso com as pessoas, né, em seus contextos, né, elas exigem, sim, que nós desenvolvamos comunicações. E essas comunicações, elas implicam capacidades, habilidades, porque elas não são qualquer comunicação. Não é uma conversa de bar, não é uma conversa de amigos. É uma relação de pessoas numa sala de aula, nas escolas, com uma finalidade e com um sentido, né? O sentido é uma formação para a civilização humana. E esse sentido está precisando ser recuperado nas equipes escolares. Acho que elas têm isso, mas é preciso sempre relembrar, sempre reautuar isto, porque a nossa alienação cotidiana é uma tragédia, mas ela é verdadeira, porque nós somos engolidos, né, por estas realidades que tomam a nossa vida e fazem com que nós tenhamos um ativismo constante,
né? Uma vida cheia de coisas, cheia de informações, de baques, de choques, e a gente fica desprovido desse espaço da comunicação, que não é só a comunicação na relação pedagógica com os nossos alunos, mas é a comunicação interpares, né? E a comunicação entre todo mundo, os gestores e toda a equipe escolar. Esse espaço da conversa, de estar junto, de ter trocas para dar sentido à escola, eu acho que ele precisa ser recuperado. Muito do que foi falado aqui tem a ver com essas questões. E, mais do que ninguém, vocês que estão lá na prática, né, sabem bem o que isso significa e como isso pode ter sentido. Nós vamos, então, interromper agora, vamos dar 20 minutos para um café, para escrever as questões, trazer problematizações, contar experiências, né, e questionar uma experiência. Enfim, a gente aguarda esse espaço, que é mais o espaço de vocês. Muito obrigada. Então, vamos ao cafezinho.